Tivemos uma vitória muito interessante, a vitória do Boulos em São Paulo. Vocês sabiam que o Boulos venceu? Venceu entre os presos. Guilherme Boulos foi o prefeito mais votado entre presos. Só isso já é suficiente para o Brasil inteiro entender qual é a laia do PT e do PSOL. Pelo visto, a candidatura exitosa de Guilherme Boulos em São Paulo, com 29% dos votos válidos, suponho que não são de estupradores, bandidos e criminosos, ela incomoda bastante, porque representa uma possibilidade de administração transparente, participativa, com justiça social. Mas eu queria dizer que a grande vencedora dessa eleição no Brasil inteiro foi a tão atacada pela direita urna eletrônica. Vocês lembram? Na eleição passada, inclusive toda a sementeira da tentativa de golpe tinha como base a inconfiabilidade das urnas eletrônicas. Isso foi dito à exaustão, inclusive aqui nessa tribuna. E o que nós vemos agora? Nenhum pio sobre as urnas. Aliás, elas foram, fiz questão de levantar, 571.024 pelo Brasil inteiro. Poucas, inclusive, deram defeito e imediatamente foram trocadas. O sistema eleitoral brasileiro, inclusive com a publicação das atas eleitorais, que tanto clamamos para que a justiça eleitoral da Venezuela apresentasse, foram tranquilamente expostas e em, no máximo, 5 horas após o encerramento desse pleito nacional municipal, nós sabemos os resultados. Confiabilidade total. Que bom que desde a década de 30 do século passado, o Brasil tem justiça eleitoral. É claro que há tentativa de fraude, é claro que há candidatos desqualificados, aí sim, criminosos, como esse tal Pablo Marçal, que inclusive na véspera do pleito fraudou um documento, ele próprio reconhece, se escudando na desculpa esfarrapada de dizer, não, apenas publiquei, não forjei o documento. Recebeu de quem? E vai publicando. Hoje em dia, assim, as redes sociais são muitas vezes antissociais, porque acolhem qualquer tipo de lixo. E candidato que vive de difamar os outros, esquece ideias, causas, propostas, é um candidato torpe, torto, está fora do lugar da democracia. O resultado é muito diverso, é evidente que o pensamento conservador lato sensu predominou nessas eleições municipais. Há muitas direitas, há muitos centro-direitas, há várias esquerdas também nuançadas. E o próprio PSD do Kassab, que aliás na sua origem teve um escândalo de assinaturas de falecidos para dar o aval à criação do partido, foi no seu nascedouro, como disse o Kassab, um partido que ele concebia como nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, ou seja, um partido estratosférico, não. É o partido biruta de aeroporto, vai para onde o vento bate. E isso tem muita força no Brasil, essa maleabilidade total, tanto que o MDB já foi, antigamente, um partido que tinha sempre o maior número de prefeitos e vereadores e nunca disputava cargo majoritário para a presidência da República, depois da experiência inicial do grande Ulisses Guimarães, que teve votação muito pífia em relação à sua própria história no parlamento. Depois o MDB sempre apoiava algum candidato, mas tinha força local, molecular, exatamente porque tinha aquela postura de flexibilidade absoluta que às vezes perturba e diminui a doutrina partidária, os ideais, que não devem ser dogmáticos, impositivos, sectários,
mas devem ter nitidez e clareza. Hoje, podem ver aí, o maior número de prefeituras do Brasil está com PSD, que lembra um pouco o antigo PSD antes do golpe militar de 64, que era um partido do não estou a favor nem contra, muito pelo contrário. O PSD tem proximidade com o governo federal do Lula, o próprio Kassab é o secretário mais importante do Tarcísio de Freitas, e vai ali, né? Naquela navegação que bota um pé em quantas canoas tiver. É o estágio atual da política brasileira, gelatinosa. Agora, a eleição municipal é muito em função vou encerrar, presidente, da realidade local. O povo vota muito pensando, e isso é natural e correto até, na administração local, no que pode melhorar a sua vida ali onde estão os representantes mais próximos da população, prefeito e vereadoras, vereadores. Portanto, vamos avançando. Democracia sempre, e a urna eletrônica tem que ser respeitada. Olha, primeiro, presidente, queria parabenizá-lo, toda a militância do Partido dos Trabalhadores e também da Federação, PV, PT, PCdoB, pela grande batalha firme, forte, eleitoral de 2024, em especial a militância em Sergipe. Os dados e os números mostram o aumento do número de vereadores, o aumento do número de prefeitos e uma grande aliança que é construída pelo presidente Lula para governar o Brasil. Portanto, qualquer discurso que o Partido dos Trabalhadores e a liderança do presidente Lula diminuiu é falta de conhecimento da realidade, da conjuntura e do projeto em andamento no Brasil. E eu não tenho dúvida de dizer que os setores da extrema-direita são os setores mais derrotados nesta eleição. Portanto, o povo brasileiro caminha para construir uma democracia forte, firme, sob a liderança do presidente Lula e daqueles que querem debater e discutir a eleição de forma democrática e popular. Então, quero deixar registrado, parabenizando toda a militância do Partido dos Trabalhadores, do PV, do PCdoB, em especial do PT, que elegeu no Brasil inteiro, em Sergipe, vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas, e mais do que isso, fez a disputa e o enfrentamento. Em nome de toda essa militância, quero saudar o militante Charles, que está internado, hospitalizado, por um ataque fascista da extrema-direita na eleição em Aracaju. Lamentavelmente, ocorreu e nós somos defensores de uma punição exemplar a todos que cometem mentira, violência durante o período eleitoral. Mas parabéns à militância do nosso partido. Para divulgar na Voz do Brasil e demais meio, presidente. Segundo, queria destacar aqui, presidente, que ontem completa um ano do maior massacre ao vivo e a cores no mundo, do maior genocídio, da maior atrocidade cometida pelo governo de Israel, financiada pelos Estados Unidos e seus aliados. Eu tenho ido a fóruns e debates internacionais, tenho ido, inclusive em Cairo, e ouvido testemunhas. A grande maioria dos palestinos, antes de ser assassinado, é comunicado em público e depois torturado e estrupado.